Para a gente falar do livro de hoje, eu acho importante que eu já comece fazendo uma pequena contextualização histórica do momento em que se passa esse livro. No início dos anos 40, em 1940, o mundo já vivia a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já tinha invadido a Polônia, já tinha invadido a França, e os Estados Unidos ainda não tinha entrado oficialmente dentro da guerra, estava preocupado com questões mais, vamos dizer, dentro da sua política interna. Franklin Delano Roosevelt, que já tinha vencido 2 eleições, estava em vias de vencer a terceira eleição, no momento de exceção dentro da política norte-americana devido às questões da guerra, apesar dos Estados Unidos não ter entrado oficialmente. Mas a questão crucial que a gente fala desse livro aqui hoje, Complô contra a América, do norte-americano Philip Roth, é que o Franklin Delano Roosevelt não vence o terceiro mandato. Em 1940 entra um militar norte-americano com ideias nazifascistas e a gente vai discutir sobre esse genial livro logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, é sempre importante eu passar esse recado para você se inscrever, ativar o sininho de notificação, assim você fica recebendo os vídeos que a gente lança aqui todas as semanas no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, é um entusiasta, eu convido você a conhecer, se tornar um membro do Seleção Literária. Você paga R$ 7,99 por mês e se torna um membro, recebe uma série de benefícios e ainda participa de sorteios e do nosso grupo exclusivo para os membros no Telegram. Então é importante, eu deixo o convite, você pode ver todas as recompensas no botãozinho Seja Membro e no link que tem aqui embaixo. Bom, mas vamos falar do que interessa. Esse, sem dúvida, é um dos mais importantes livros do Philip Roth, que é um escritor bastante político. Ele traz muitas das suas percepções políticas aos seus romances, aliás, trouxe, né? Ele infelizmente faleceu em 2018. E ele tem uma preocupação, além dessa política, de trazer uma temática judaica aos seus romances. Pastoral Americana, Casei com um Comunista, A Marca Humana, que são livros de meados dos anos 90 e início dos anos 2000. Esse livro de 2004 são bons exemplos dessa questão política e do judaísmo dentro do conjunto da obra do Roth. E aí, aproveitando esses temas, ele nos traz uma Newark dos anos 1940, que é uma cidadezinha vizinha a Nova York, em que é a comunidade onde ele cresceu, é a cidade onde ele cresceu, o bairro judeu onde ele cresceu, em que Franklin Delano Roosevelt não ganha o terceiro mandato, mas sim o aviador militar Charles Lindbergh, que é um personagem histórico que fez o primeiro voo solo transatlântico, saindo dos Estados Unidos e chegando na Europa. Então ele pega a terceira geração de judeus que estavam em solo norte-americano por volta de 1940, pós o crash de 29. Isso é importante a gente destacar porque após essa quebra da Bolsa de Nova York de 29, a comunidade judaica, que era ali de pequenos prestadores de serviços, de comerciantes, de mercadores ali de frutas, verduras, alimentícios, naquela região ali, eles sofrem menos as consequências do crash de 29, então há uma ascensão social dessa terceira geração de judeus, que ele faz parte, o Philip Roth faz parte, em que essa geração que estava vivendo um momento de ascensão social se vê diante de uma guerra, mesmo que distante, né? No caso, a guerra estava acontecendo somente em solo norte-americano e os judeus norte-americanos estavam ali todos protegidos. Ele volta no tempo para recriar um momento importante para o povo judeu, né? Não do judeu europeu que está lá vivendo na pele questões como perseguição e prisões e mortes em campos de concentração, mas justamente essa geração de judeus que estavam prosperando e estavam vivendo a guerra distante. Philip Roth, é importante eu dizer isso, porque antes da gente analisar de fato o livro, todos os personagens desse livro são reais. Inclusive ele, o irmão, a mãe e o pai, que são protagonistas dessa história. Então, essa geração de judeus norte-americanos, eles não sofreram, né, na pele o que os seus pares estavam sofrendo na Europa. Então isso é uma questão muito forte na vida do Roth, dele se posicionando como um homem judeu, que
talvez o judaísmo dele, o judaísmo dessas pessoas que estiveram nos Estados Unidos, não fosse o judaísmo real, né? Vamos dizer assim, um judaísmo que sentiu na pele todas aquele sofrimento, né? Então, a partir desse ponto, ele coloca o judeu norte-americano para sofrer o nazifascismo que a Europa estava sofrendo. E ele, como é que ele faz isso? Ele pega esse aviador, Charles Lindbergh, vencendo uma eleição, sendo aclamado pelo Partido Republicano, vencendo a eleição de forma surpreendente. Charles Lindbergh, ele vai nos introduzindo logo no início do livro, era um completo outsider, não era político, avesso à política, e de repente se vê aclamado pelo Partido Republicano com ideias fascistas, com ideias nazistas, uma simpatia por algumas dessas ideias, vencendo o que até então era hiperpopular, com sua política econômica muito forte, o Franklin Delano Roosevelt. O Lindbergh defendia uma política isolacionista, uma política de que os Estados Unidos não deveriam entrar na guerra. E o Roosevelt, justamente o contrário, defendia que os Estados Unidos tinham uma obrigação moral, econômica, uma obrigação política de entrar dentro da guerra, apoiar os países aliados. E por conta disso, o Lindbergh, que é um personagem não político, um outsider, um cara que condena a elite política dos Estados Unidos, ele acaba vencendo de forma surpreendente a eleição. No momento em que há essa vitória, muito se discute na imprensa, muito se discute das amarras democráticas, das amarras republicanas que vão conter um cara com ideias nazifascistas dentro do solo norte-americano. Muito com aquela ideia de que as instituições estão funcionando, nós temos uma imprensa sólida, nós temos um STF sólido, nós temos um Congresso sólido. Então o Charles Lindbergh ele não vai ter coragem de avançar sobre essas ideias lunáticas. E todas essas condições políticas que o Roth vai colocando dentro desse livro, ele vai colocando através do olhar dele, de infância. A gente tem a visão dele, de criança, observando isso. Seja o pai ouvindo o rádio, o noticiário, a ameaça e o terror em que a crescente antissemita vai crescendo dentro da família dele, que ele tinha uma vida boa, de uma classe média em ascensão, o pai corretor de seguros, a mãe dona de casa, dentro de uma comunidade pacificada, e de repente, por conta da sua religião, ele começa, dentro do solo norte-americano, a família dele começa a se sentir ameaçada. Então é muito astuto da parte do Roth ter colocado, além dos personagens reais, que ele vai brincando com a história dos Estados Unidos aqui dentro, dos políticos, da imprensa, ele vai se colocando como o personagem central e vai também moldando a sua vida de acordo com a narrativa que ele está criando. E especialmente daquele ponto que eu falei, em que ele coloca o judaísmo em solo norte-americano sobre a ameaça antissemita. Esse é o grande ponto de partida desse livro, é como o comportamento judeu dentro do solo norte-americano reagiu a essa perseguição nazifascista. O Charles Lindbergh, na medida que os anos vão passando, os meses vão passando, e isso é muito rápido, é muito claro, inspirado na ascensão do nazismo na Alemanha, que o Partido Nazista entrou em 1933 e em pouquíssimos anos conseguiu já fazer uma grande revolução social e política dentro da Alemanha, levando pessoas comuns a perseguirem outros vizinhos, amigos, porque simplesmente eram judeus, né? Uma perseguição de raça, de religião, e claramente isso vai acontecendo dentro do romance, no solo norte-americano. Só que tudo sob um verniz democrático, tudo sob um verniz de vigilância da imprensa, da vigilância do Supremo Tribunal Federal. A ideia de nós contra eles, a ideia de nós norte-americanos puros, né, cristãos puros, nascidos em solos norte-americanos, descendentes de norte-americanos, contra esses judeus que vieram ocupar nosso espaço, prosperar financeiramente em cima da gente, fake news. Então o Roth, em 2004, ele traz muito do que a gente já discute hoje, e esse livro ganhou uma repercussão muito grande por conta da eleição do Donald Trump em 2016. Esse livro ganhou um resgate, novas edições, novos leitores. Ganhou também até uma série na HBO, que dizem que é muito boa, ainda não assisti. Dizem que é muito fiel ao livro, e eu acredito que essa fidelidade ela deva estar sustentada sobre essa questão da escalada do terror dentro da sociedade.
os debates políticos. É um livro bastante político, então pode ser que muitos leitores não gostem, ainda mais uma política norte-americana que pode estar um pouquinho distante da nossa realidade. Mas essa escalada gradual do terror, essa mudança cotidiana de pessoas comuns que estão ali nas suas vidas normais, ela é muito bem retratada nesse livro. O avanço das políticas do Charles Lindbergh, a ideia de um ultranacionalismo, de colocar a América em primeiro lugar, são políticas que a gente vê hoje, né? A gente vê defensores de políticas como essas, né? E o Roth, ele foi extremamente feliz em ter conseguido voltar no tempo e ter feito essa brincadeira histórica e se colocando dentro dessa brincadeira histórica, né? Eu acho que ele conseguiu, acho que se ele tivesse criado um personagem fictício, o livro não teria ficado tão real, né? Tem muitas das memórias do Roth aqui nesse livro. Os debates sobre cristianismo e judaísmo também são muito bem pontuados, como as lideranças judaicas aceitam o discurso do Lindbergh, que parece ser tão óbvio, é uma coisa tão grotesca, tão aparentemente real, mas que isso está acontecendo dentro da vida deles e sob a tutela de algumas lideranças religiosas. Na realidade, uma conclusão que a gente pode ter muito óbvia desse livro é que o terror totalitário, o terror de perseguição às minorias, ele é constante. Ele é uma eterna vigilância social. A gente tem que estar eternamente na vigilância social para que isso não ocorra. Quando o Roth sai de 2004, quando ele escreveu esse romance, e volta a 1940, a sua infância, ele tá querendo dizer isso. Não importa seja lá em 1940, ou no começo dos anos 2000, ou agora, já passado 20 anos do começo desse século, a gente analisando essa obra hoje em dia, não importa em que momento, a vigilância contra os autoritarismos, elas devem ser constantes, que por mais camalucadas, por mais que os comportamentos de alguns líderes sejam bastante reprováveis, e são muito reprováveis, a gente tem um exemplo claro aqui em solo brasileiro, a gente tem que estar extremamente vigilante a essas atuações políticas. Tem um radialista que lidera uma chave de oposição contra esse complô que a gente vai entender ao final do livro, em que ele considera o Charles Lindbergh como uma gafe presidencial do século. E muitas gafes podem acontecer ao longo dos anos, né? A gente tem políticos que ficam travestidos de outsiders, travestidos de não políticos, mas na realidade são totalitários com mão muito forte dentro da sociedade, né? Que repetem narrativas muito violentas socialmente. Eu até destaquei um ponto aqui sobre o ato inesperado da história, em que ele diz: também como um homem torturado por se sentir impotente diante daqueles eventos imprevistos, e como a eleição de Lindbergh me ensinara muito bem, o desenrolar de um imprevisto era tudo. Visto de trás para frente, o imprevisto implacável era o que estudávamos na escola sob o nome de história. Uma maneira inofensiva em que todo o inesperado no momento em que ocorrera surge estampado nas páginas como inevitável. É o terror imprevisível que a ciência da história encobre, transformando desastre em epopeia. É absolutamente incrível essa narrativa, essa análise que ele vai fazendo dentro desse livro. Então, esse livro aqui é a nossa conversa dessa semana, Complô contra a América, do Philip Roth. Vocês sabem que eu gosto muito desse escritor, tem alguns vídeos que eu já fiz aqui, e esse é um livro seminal, importantíssimo dentro da trajetória do Philip Roth, aí, que tem uns 30, 40 livros aí, escreveu muito, teve muito sucesso. Vou assistir a série. Eu quero conversar com vocês sobre esse livro. Quero conversar com vocês, inclusive, sobre as percepções políticas de vocês, né? Como vocês analisam esse momento, como vocês analisam romances políticos como esse, Complô contra a América e tantos outros que a gente tem para debater aí. Me contem, eu quero conversar com vocês aqui nos comentários. Posso demorar um pouquinho para responder,
mas sempre respondo. Além disso, reforço aqui para você se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e também conheça nosso clube de membros, nosso clube Mais Seleção. Tem os links aqui embaixo. Você recebe uma série de benefícios, financia o Seleção Literária, isso é muito importante pra gente. Os nossos projetos a gente só está conseguindo fazer por conta desse financiamento. E isso eu já sou muito grato a todo mundo que apoia. Tem o nosso grupo no Telegram, você pode manter contato comigo, com a Lili que faz os vídeos comigo, com a Mayara também que me ajuda na gravação de alguns dos vídeos. Então é uma forma muito bacana da gente se comunicar. Então é isso, pessoal, vamos falar sobre Comprou contra a América do Philip Roth. É isso aí, valeu!